Boa noite a todos, aos amigos, às amigas. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos a esse encontro virtual promovido pela nossa Casa Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, Nosso Lar. Teremos conosco essa noite o palestrante Antônio Chayun, que já é um companheiro aí que vem trazendo sempre que nós o convidamos os seus conhecimentos à luz da doutrina espírita. E hoje ele vai falar de um tema muito atual, que é catástrofes, pandemia, guerras. São sinais do tempo? Uma pergunta, né? Se tudo isso que vem ocorrendo são sinais do tempo. Nós o agradecemos mais uma vez pela sua disposição, seu desprendimento em continuar participando conosco nesse projeto da nossa casa, de estar oferecendo aí a todos aqueles que queiram estas palestras nas segundas-feiras. Não só na segunda, mas também essas palestras ficam à disposição no nosso site para que as pessoas possam assistir posteriormente. Muito obrigado, Antônio. Que Deus o ilumine, o proteja nessa caminhada, que você continue aí com essa determinação de que precisamos sim estar levando aí o ensinamento espírita, principalmente a respeito de temas tão atuais e que trazem tantas dúvidas para as pessoas, o esclarecimento da doutrina em relação a essas ocorrências em nosso planeta. Vamos nós, de nossa vez, aproveitar o tema, né? E dizer a todos que continue orando. Hoje nós estamos num mundo de uma velocidade muito grande e que nos cobra posicionamentos cada dia mais equilibrados. E o que não vale é reclamar do planeta, reclamar de tudo o que está acontecendo, as pandemias, as guerras, tudo isso que ocorre à nossa volta, mas sim aproveitar a oportunidade. Nós estamos num mundo em transição, partindo aí, saindo desse estágio de provas e expiações para galgar um salto aí no que podemos dizer nas questões vibratórias, passando para um mundo de regeneração, e nós estamos presentes. Graças a Deus estamos presentes, estamos aqui acompanhando tudo, e a doutrina espírita nos informa, né? Ela nos ensina como nos comportar nesses momentos. Não é criarmos situações para não colaborar para essa transformação do planeta. Podemos colaborar sim, de maneira braçal, da maneira física, e também, principalmente, colaborar na questão mental, na questão do pensamento. Orando, sempre com pensamento positivo, sempre pensando que tudo vai dar certo, porque nós vamos criando, né, essa corrente aí do bem. É o que nós temos como responsabilidade. Os cristãos têm essa responsabilidade nesse momento difícil pelo qual passa a Terra. Vamos então nos preparar para que possamos dar início à reunião da noite, pedindo a Deus e a Jesus que estejam conosco através dos bons amigos espirituais, através dos benfeitores do mundo astral, que aproveitam esses momentos em que paramos um pouco nessa terra que nos obriga a ser muito veloz, fazer muitas coisas ao mesmo tempo, mas nesses instantes em que paramos para refletir sobre algum tema, principalmente à luz do Evangelho de Jesus. Esses benfeitores, então, têm mais facilidade de chegar perto de cada um, de derramar sobre cada um tudo aquilo que ele precisa para se fortalecer, para que ele possa continuar a sua trajetória aqui na Terra, lutando, trabalhando, se alegrando e
cumprindo com a sua missão. Todos nós temos a sua missão. Por mais pequena que ela pareça, cada um tem a sua função aqui na Terra. Então que façamos bem feito, com muita fé. Então nesses momentos, esses espíritos amigos nos abraçam e nos enchem de energia. Então que nesta noite eles possam estar conosco e que possamos, no final dessa noite, da nossa reunião, orarmos por aqueles que precisam, fazermos as vibrações para os encarnados, para os desencarnados. Enfim, é muito bom orar, mesmo que à distância, mas todos nós conectados no mesmo propósito, que é o propósito do bem. Que Jesus abençoe a cada um, hoje, agora e por todo sempre. E que assim seja. Mensagem da semana do livro Agenda Cristã, Psicografia de Chico Xavier. Medicamentos evangélicos. Ajuda sempre, não tema. Jamais desespere. Aprenda incessantemente. Pense muito, medite mais. Fale pouco. Retifique amando. Dirija equilibrado. Obedeça contente. Não se queixe, siga adiante. Repare além. Veja longe, discuta serenamente, faça a luz, semeie a paz, espalhe as bênçãos, lute, elevando, seja alegre, viva desassombrado, demonstre a coragem, revele a calma, respeite tudo e ore confiante, vigie benevolente, caminhe melhorando, sirva hoje e espere o amanhã. André Luiz. Nossa boa noite aos nossos queridos amigos, irmãos do Centro Espírita Bezerra de Menezes. Nós estamos aqui em mais uma oportunidade que nos é dada, a qual nós agradecemos o convite desses irmãos queridos que estão conosco já há muito tempo. Em função da pandemia e das situações que nos infligem o isolamento social, nós não temos feito as nossas visitas periódicas ao grupo que nós tanto amamos, né? Mas logo isso vai passar. Hoje nós vamos trazer o tema, que nós vamos colocar aqui para vocês, que é: catástrofes naturais são sinal dos tempos? Muito bem. Então, dentro desse contexto, nós iremos estudar carinhosamente sobre esse tema. E para trazer esse tema, queridos irmãos, nós gostaríamos de recomendar a vocês o estudo da Gênese. Porque a Gênese, o 5º livro do Pentateuco kardeciano, traz para nós uma explicação maravilhosa sobre o que nós estamos vivendo. Então eu vou colocar aqui na tela para vocês me acompanharem as leituras das lâminas, porque eu acho de fundamental importância que essas lâminas sejam compartilhadas. Então está aqui, vamos lá. A Gênese, é publicada no mês de janeiro de 1868, completando 152 anos do lançamento. Seu nome completo é A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Eu queria trazer esse pedacinho de leitura aqui para compartilhar com vocês. Muito bem. Então, o que nós temos
na Gênesis. Estou fazendo aqui uma mudança de cenário para ficar melhor, né? O que nós temos aqui? Na Revista Espírita de fevereiro de 1868, o Espírito São Luís traz uma abordagem muito interessante, uma nota bastante significativa, né? Em que ele diz o seguinte, sobre a Gênesis, que ela estava unindo o conhecimento da ciência e da religião, trazendo esta lucidez, né, para nós naquele tempo. Ou seja, a ideia de religiosidade com os princípios espíritas é um fato inovador que a Gênesis traz naquela época em que Kardec vivia, porque era uma coisa absurda ainda para o tempo, daquele tempo, né, falar sobre essas questões que tanto, vamos falar assim, religiosidade, ciência e religião não se misturavam, né? Era um absurdo, então havia esse preconceito. E o Espírito São Luís, ele vem dizer o seguinte: a religião antagonista responde o mistério de todas as questões da filosofia cética, quer dizer, que não acreditava em Deus, que não acreditava na vida após a morte, que não acreditava em nada. O Espiritismo agora entra numa nova fase, é o atributo do Consolador, a alta, e esse atributo do Consolador, que é o Espiritismo, se alia ao instrutor e diretor do Espírito em ciência e em filosofia, como em moralidade. Então, vou resumir, né? Ficou meio confuso assim, a gente lendo. Então, o Espiritismo, ele traz essa junção de ciência, religiosidade, moralidade, ética, né? A filosofia começa a penetrar campos dantes nunca navegados, né? Então isso aí a Gênesis traz para nós esse entendimento. E o Allan Kardec, na sua primeira análise da Gênesis, ele vai analisar a primeira parte. Ele escreve para nós sobre a primeira parte, a origem do homem, a origem do mundo, falando de toda uma trajetória do nosso planeta. E ele vem falar o quê? Que nesse escrito, né, ele traz uma planilha que assim, revoluciona para a época, né? Porque na Gênesis, essa comum, essas, digamos assim, que a ciência também conhece, que a religião também conhece, ela traz uma numerologia, tipo assim, 1 significando 100 anos, 200 anos. E o Kardec, com a planilha, vem trazer que o significado é muito maior, é de milhões de anos, de bilhões de anos, falando sobre a construção do planeta Terra. Olha que fantástico, né? Então Kardec revoluciona. E esses dados são conhecidos da geologia e da arqueologia, porque são períodos de formação do planeta. E nessa época de Kardec também, que ele escreve aqui, estava surgindo a teoria do Charles Darwin, né, que é a evolução do homem, né, que vem lá do macaco e vem evoluindo paulatinamente, né? Então, Kardec traz uma proximidade com o conhecimento científico da época, né? Olha para você ver o que é que traz a Gênesis desse entendimento para nós, né? A segunda parte da Gênesis, gente, eu estou estimulando os internautas que vão estar nos ouvindo, né, que vão estar participando desse estudo, a estudar a Gênesis, né, que esse 5º livro é fantástico. E a Gênesis vai analisar agora, na segunda parte, os milagres, segundo o Espiritismo, né? Os milagres, eles sempre focalizando nos registros do Novo Testamento, os milagres praticados por Jesus, né? E vai esclarecer que não existia milagre. Quem acreditava em milagres eram os seguidores católicos, protestantes,
que faziam de tal maneira, né, para que esses milagres fossem tidos como um Deus todo-poderoso, que tinha condição de direcionar e de decidir o futuro de cada povo, de cada cidadão, de acordo com esses pensadores ou esses religiosos. Mas o Espiritismo vem quebrar tudo isso. Ele vem trazer que a compreensão de Jesus dos poderes que tem os fluidos materiais, os fluidos da natureza, as energias. Jesus manipulava esses poderes. Ele conseguia manipulá-los e trazia a recomposição de várias enfermidades através do pensamento, através da sua energia, do seu magnetismo. Então, o que acontece conosco hoje? Nós ainda não conhecemos plenamente essas energias, porque nós não fazemos nada do que Jesus fez há 2000 anos atrás. Para isso, nós teremos que buscar uma evolução constante. Ainda vai demorar muito tempo, né? Então, aí na terceira parte, que é agora que nós vamos falar, sobre as predições segundo o Espiritismo, do capítulo 18, que está escrito assim: os tempos são chegados. Eu fico movimentando a cabeça porque a disposição da minha leitura está diferente aqui da câmera, então vocês me desculpem aí se está meio assim, incomodando alguém, tá? Mas é só para trazer a mensagem mais pura para a gente poder conversar. A terceira parte, né? Allan Kardec, ele faz um tempo bastante diferenciado aqui, e nós precisamos dar mais atenção a este livro, pois muitas coisas são incoerentes com a mensagem do livro A Gênese. Como, por exemplo, né? Será que o que está acontecendo hoje de maremoto, de terremoto, de tsunami, de catástrofes naturais, é um sinal dos tempos? Gente, isso acontece desde que o mundo foi criado. Olha, o planeta de hoje é um planeta completamente diferente do planeta de quando Jesus esteve aqui. A geografia da Terra mudou e muda constantemente, porque há o progresso, há a evolução, né? Então, a gente tem, por exemplo, todas as vezes que uma mudança acontece de séculos ou de milênios, as pessoas ficam alarmadas, né? Ficam assustadas e muito inseguras com a passagem que acontece na virada dos milênios, né? E aí nós estamos vivenciando hoje a situação da pandemia. Ora, na Idade Média, quando nós tivemos a peste negra, que dizimou milhares e milhares de pessoas, e ela dizimou de uma forma muito mais violenta do que a Covid. Muito mais, 888 vezes mais, né? E nós temos a gripe espanhola, que aconteceu na Espanha e na Europa, que dizimou aí 4 vezes mais que a Covid. Então, o que acontece? Nós estamos vivendo de tempos em tempos essas cobranças da natureza. Cobrança é essa com o mal que nós, seres humanos, causamos à natureza, que a natureza é sábia, é pródiga, ela nos fornece as condições para nós sobrevivermos, para nós co-criarmos com a natureza. Então nós alcançamos uma grande evolução intelectual, científica, mas nós não alcançamos a evolução moral, a evolução da nossa condição de seres humanos. Então nós temos muito ainda que caminhar, né? Então esse caminho que nós vamos traçar é um caminho longo. Então, nessa situação, o Espiritismo se fundamenta na moral ensinada por Jesus, né, que baseou todos os seus ensinos de uma nova visão de Deus, falando que qual que era a visão de Deus antes de Jesus? O Deus cruel, o Deus vingativo, o Deus que punia, o Deus que castigava. E Jesus vem trazer uma visão de Deus completamente diferente, que é o Deus de amor, é o Deus da oportunidade, do respeito, é o Deus do perdão ao próximo, né? Então,
o que é que traz o Espiritismo? O Espiritismo traz a compreensão das múltiplas existências que todos nós temos para alcançar a nossa evolução. É a oportunidade que nós temos de evoluir, de crescer, né? Então aí o nosso estudo de hoje, né? Os tempos de transição ou sinal dos tempos são chegados. Ora, nós temos que analisar na visão esclarecedora do Espiritismo que o planeta Terra sofre as suas mutações, as suas mudanças diante do encontro das placas tectônicas, né, que promovem aí os maremotos. Quando elas se chocam, os maremotos, os terremotos, aí despertam os vulcões. Isso acontece desde que o planeta foi criado. Então, o que aconteceu agora, recente, nesse ano 2000, são situações entrando no outro milênio, que é o terceiro milênio. Nós estamos indo para o terceiro milênio, mas ainda estamos no ano 2000, no segundo milênio. Então, nós estamos aí adentrando o novo milênio. Então, isso, gente, aconteceu, acontece e acontecerá, porque é uma condição física do planeta. Então, não quer dizer nada de sinal dos tempos, ou de final, ou de cruzamento de tempos, ou de transição. Isso tudo é com tranquilidade. E a natureza não dá salto. Ela vai se movimentando paulatinamente, né? As ideias das redes sociais que veiculam, e eu espero que vocês não estejam compartilhando desse tipo de divulgação, sinceramente. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que muitas pessoas, elas se utilizam das redes sociais para trazer mensagens dizendo que foi o espírito tal que passou aquela mensagem, mas não lê na luz da razão, na luz do raciocínio lógico que Kardec nos ensinou. Lê a mensagem e passa para frente. Gente, tem mensagem que foi divulgada aí que teve a crítica até da revista espírita francesa. Mensagens divulgadas na rede social no Brasil, aonde é falado que a pandemia foi um castigo de Deus porque nós não evoluímos, aonde a pandemia é uma punição coletiva pela desordem social da Terra. Que é isso? Deus é amor, Deus é bondade, Deus é fraternidade, é consolo, é esperança. Como é que a gente pega uma mensagem dessa e não analisa direito e passa para frente? Nós estamos sendo falsos profetas. Por isso eu estou aqui hoje, aproveitando essa oportunidade que me foi dada para convidar vocês a estudar. Estudar com afinco, estudar com vontade, entender a mensagem de Kardec, que é atualíssima, né? Então, nós devemos ter cuidado com aquilo que nós divulgamos. E nós vamos poder analisar aqui juntos o seguinte: nós estamos num planeta de provas e expiações, caminhando lentamente para que o planeta se transforme em um planeta de regeneração. E o que nós estamos contribuindo? Qual é a contribuição de nós que professamos, que pregamos a doutrina espírita, que é, sem dúvida, o Consolador prometido por Jesus? Aonde nós utilizamos do nosso conhecimento para esclarecer, para ensinar, para orientar, para compartilhar os ensinamentos de amor, de fraternidade, de perdão, de reconstrução. Então nós temos que ter cuidado com aquilo que nós divulgamos. Nós estamos vivendo hoje na Terra uma situação peculiar. Nós temos muitos espíritos maldosos, empedernidos no erro ainda, e que cometem inúmeras atrocidades. Foi dado a eles a oportunidade de reencarnar para que pudessem progredir, para que pudessem melhorar.
Ao mesmo tempo, nós temos espíritos de luz, espíritos contribuintes para o progresso da Terra que também estão reencarnando. Então nós temos aí uma contradição aparente de personalidades no mesmo planeta. Por que isso acontece? Isso acontece para que estes espíritos, ainda que têm no seu coração esse desequilíbrio emocional, né, possam receber instruções de quem está mais equilibrado, para verificar se eles melhoram, se eles progridem, para dar a eles mais uma oportunidade. E nós podemos fazer um paralelo, considerando que a Terra é uma grande escola e que nós estamos cursando um período letivo, um período de aprendizado. O que ocorre quando o aluno não passa de ano? Ele repete o ano. Mas quando ele repete várias e várias vezes, ele é afastado daquela escola. É o que pode acontecer agora, nessa passagem, nessa transição, com os espíritos que não aprenderam, que não evoluíram, que não progrediram. Aproveitando a oportunidade, eles podem ser conduzidos para outros planetas, onde eles continuarão evoluindo, mas num nível inferior ao que a Terra está caminhando hoje, né? E aí, nós temos a Revista Espírita circulando na França que comentou isso que nós estamos aqui falando com vocês, né? Sobre essas atrocidades, né? Muito bem. Vamos continuar aqui na nossa leitura. As mudanças físicas que acontecem, a gente já comentou, né? E aí, o que o Kardec traz para nós, gente? Qual a diferença que existe hoje para nós do terremoto, do vulcão, do maremoto, do tsunami, das tragédias, das intempéries naturais? É que naquela época não tinha televisão, que você ficava sabendo outro dia o que aconteceu. Naquela época não tinha avião, tinha navio. Então a comunicação era lenta. Depois de muitos e muitos dias ou meses é que as pessoas ficavam sabendo o que tinha acontecido. Mas tudo acontecia como agora. E qual a diferença? Olha, 1855, Portugal teve em Portugal um maremoto que quase destruiu toda a cidade. Nesse mesmo ano teve na Europa uma situação de choque das placas tectônicas internas do mar, que dali surgiu uma ilha no meio do Oceano Pacífico. Então são fenômenos físicos naturais que ocorrem. Não tem nada de sinal dos tempos, não tem nada de apavorante, não tem nada de alarmante nessa situação. Nós estamos vivendo um momento de transição. E como todo momento de transição, vai ser devagar. Nós temos aí 1000 anos para mudar pela frente, né? Onde nós estaremos trabalhando para nos aperfeiçoarmos. Então hoje nós temos 8 bilhões de seres habitando a Terra e temos 24 bilhões de seres querendo vir para a Terra para poder se renovar, para poder reconstruir a sua vida, né? Então assim, é uma corrida que nós temos que aproveitar para a gente poder não perder a grande oportunidade que nós temos. Aí o Kardec escreve na Gênesis também o seguinte: a humanidade realizou até o presente incontestáveis progressos. Os homens, por sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado em relação à ciência. Mas ainda lhes resta um imenso progresso a percorrer. Fazer reinar entre eles a caridade, a fraternidade, a solidariedade para assegurar o bem-estar moral. Olha que Kardec escreve na Gênesis. Então nós temos aí uma evolução imensa na parte de construção material, tecnologia,
comunicação, transporte, estrutura, mas a parte moral nossa ainda está muito a desejar, né? Então, e Kardec continua: a humanidade é um ser onde se operam as grandes revoluções morais, né? As grandes revoluções morais, que ocorrem a partir dos indivíduos com esses de ano em ano, mas tem outros, gente, que ocorrem de 1000 em 1000 anos. É um século, né? De 100 anos. Então, 1000 anos, 2000 anos, tem coisa que a gente demora muito a ver. A gente só vai ver depois, né? Só depois de muito trabalho. Então, neste processo de transição que está sendo vivenciado por nós, passando a Terra para um mundo de regeneração. A fraternidade será a nova pedra angular da nova sociedade. Mas não há fraternidade real, efetiva, sem estar fundamentada em uma sólida proposta de mudança, de transformação do ensino moral de Jesus, né? De transformação, para a gente ter o ensino moral de Jesus em nossos corações. O Sermão das Bem-aventuranças, a carta magna do cristianismo entre os povos e as nações, está acontecendo, mas muito lentamente. Porque Jesus trouxe para nós as bem-aventuranças há 2000 anos atrás e nós ainda não aprendemos, nós não conseguimos ainda internalizar em nossos corações essa evolução moral que Jesus trouxe para nós, né? Vamos continuar lendo Kardec em A Gênesis? Vamos lá? A nova geração que marchará para a realização de todas ideias humanitárias compatíveis com o grau de desenvolvimento, de adiantamento ao qual tenha chegado. Essa nova humanidade, a gente vê os espíritos reencarnarem, espíritos de luz, mas eles não têm necessariamente que reencarnar na doutrina espírita, não. Eles não têm que ter uma religião, eles são espíritos independentes, eles estão reencarnando para realizar vários feitos sociais, mudanças estruturais para que o nosso planeta possa ser melhor. Esse é o papel fundamental deles, né? Eles são mais preparados. Então, assim, o que acontece hoje com a situação do mal, né? O mal, ele existe porque, vamos dizer assim, eles são mais teimosos, né? Eles são mais ignorantes. E o bem ainda é muito tímido, muito vergonhoso. Mas com o tempo isso vai mudar. Quanto mais uma ideia é grandiosa, mais ela vai encontrar adversários. Pode-se medir a sua importância pela violência dos ataques dos quais ela seja objeto. Então, quando a ideia é boa, mais pessoas irão contra ela, porque ela é uma ideia boa, né? Ela é uma ideia que vai trazer o progresso. Vamos continuar lendo Kardec, no livro A Gênesis. A época atual de transição dos elementos das gerações, que é o que nós colocamos aqui, traz a oportunidade de renovação do espírito em evolução. Então, assim, é uma oportunidade que nós estamos tendo de crescimento. Gente, não vamos perder a chance dessa encarnação. Vamos aproveitar ela o máximo que nós pudermos. Nós vamos aqui na Revista Espírita, né, de 1865, no mês de novembro, o Kardec publicou uma mensagem vinda do Dr. Demier, que foi um contemporâneo seu que havia desencarnado, falando sobre a pandemia. No caso lá seria uma epidemia, né? Então houve uma epidemia na Europa naquele tempo e ele trouxe uma mensagem dizendo o seguinte, que os cuidados sanitários deviam ser respeitados. Está parecendo que é hoje, né? Cuidados sanitários devendo ser respeitados. Então, o que era? Lavar as mãos,
usar máscara, manter o isolamento social, até que a epidemia pudesse passar. E nós estamos hoje com uma pandemia no mundo todo, e nós estamos sendo obrigados a ter esse isolamento. A gente sabe que esse isolamento, ele provoca em nós reações surpreendentes, reações de medo, reações de angústia, de depressão, porque essas reações, elas ocorrem exatamente por conta desse isolamento que nos afasta dos entes queridos, daquelas pessoas às quais amamos. Mas vamos ter paciência, vamos ter resignação, vamos ter fé, vamos acreditar em Jesus e fazer a nossa parte, né? E o André Luiz vem falar o seguinte para nós: reencarnação é o meio, educação divina é o fim. E o nosso corpo físico é o nosso primeiro empréstimo, né? Porque não nos pertence, pertence a Deus, nosso Pai, né? Então a gente precisa estar muito bem sintonizado para que nós sejamos amparados pelo Mestre Jesus. E Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele vem falar o quê? É chegado o tempo de reajustamento sobre os valores humanos, momento de transição do sinal dos tempos. Então nós estamos nessa transição, nós estamos nesse sinal dos tempos. O século que passa efetuará a divisão das ovelhas do imenso rebanho. Então, vamos lá, ele fez essa mensagem aqui em 1938. Significa que essa mudança foi dali para cá ou foi agora em 2000? Né? A gente não sabe exatamente, porque o tempo para os espíritos é diferente do tempo para nós, né? São tempos diferentes. Para terminar, eu vou ler aqui uma mensagem para nós encerrarmos esse estudo, gente. Mas nós precisamos ler, nós precisamos estudar, gente, e trazer no coração a esperança que tanto nós buscamos, né? Não ter medo de amar o próximo, de ser solidário, de ser fraterno. Não tenha medo, tenha coragem de auxiliar aqueles que Deus, na sua misericórdia, encaminha na sua porta para receber a sua ajuda. E para encerrar, eu vou ler aqui a mensagem de Francisco Cândido Xavier do livro Pão Nosso, a lição 41. Então vamos lá, vamos ler essa lição juntos, né? Eu vou fazer uma transiçãozinha aqui, ó, que vocês podem ler comigo, ó, a mensagem final. E não mais ensinará cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Paulo, Hebreus. Quando o homem gravar na própria alma os parágrafos luminosos da divina lei, o companheiro não repreenderá o companheiro, o irmão não denunciará outro irmão, o cárcere cerrará suas portas, os tribunais quedarão em silêncio, canhões serão convertidos em arados, homens de armas volverão à sementeira do solo, o ódio será expulso do mundo, as baionetas repousarão, as máquinas não vomitarão chamas para o incêndio e para a morte, mas cuidarão pacificamente do progresso planetário. A justiça será ultrapassada pelo amor. Os filhos da fé não somente serão justos, mas bons, profundamente bons. A prece constituir-se-á de alegria e louvor, e as casas de oração estarão consagradas ao trabalho sublime da fraternidade suprema. A pregação da lei viverá nos atos e pensamentos de todos, porque o Cordeiro de Deus terá transformado o coração de cada homem em tabernáculo de luz eterna, em que o seu reino divino resplandecerá para sempre. Que mensagem linda, né? Então, queridos irmãos, olha, que a paz do Mestre Jesus possa estar envolvendo cada coração, cada um de vocês, que nós procuremos evitar as notícias fake news, que não sejamos profetas de notícias ruins, que não
possamos divulgar aquilo que não entendemos, que não compreendemos, que toda mensagem seja analisada com critério por nós. Muito obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe a todos nós, que vocês todos estejam sempre com muita paz, com muito amor, com muita fraternidade e muitas felicidades em todos os corações. Obrigado a todos e que Jesus nos abençoe e nos ilumine. Muito obrigado. Oi, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Então, animados para a nossa última parte dos trabalhos dessa noite, com a energização, vibrações e o passe à distância. Então, como sempre, nós pedimos uma atenção especial para esse momento, com pensamentos positivos, elevados ao Mestre Jesus, a Deus, nosso Pai, o Criador de todas as coisas. E muita vibração dentro dos corações, para que nós possamos captar todas as energias que a espiritualidade nos envia. Então vamos fechando os nossos olhos, vamos respirando fundo, e vamos buscando nosso querido Pai, buscando Jesus e a espiritualidade amiga. E vamos agradecendo ao nosso Mestre Jesus por esse momento de comunhão, esse momento de fé, esse momento de esperança, de recebermos a luz e o amor de Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Hoje nós vamos começar as nossas vibrações enviando amor e luz a todas as regiões de conflito, de guerra, regiões onde ainda existe a perseguição política, religiosa, rogando ao Mestre Jesus que lance o seu olhar amoroso para essas regiões, para esses povos que tanto sofrem. Rogando a Maria Santíssima que lance o seu manto sagrado sobre todos esses nossos irmãos que estão em fuga, deixando para trás os seus lares, até familiares, seus animais de estimação. Para que o Mestre querido fortaleça esses nossos irmãos e, ao mesmo tempo, proteja aqueles que ficaram e que estão à mercê da guerra, das bombas, da destruição. Para que Jesus leve o nosso clamor ao nosso Pai, para que haja paz, para que o amor e a luz possam vencer tudo isso que está acontecendo. Vamos vibrar pelo nosso planeta Terra, em transição planetária, onde estamos vivendo os últimos anos, antes que o nosso planeta se transforme em um planeta de regeneração. Rogando ao Mestre querido que a sua luz poderosa possa chegar até cada um de nós, até cada criatura que faz parte do nosso planeta.
Te rogamos, Senhor, por todos os nossos irmãos que estão nos leitos de hospital, nas UTIs, se recuperando, lutando pela vida. Que o Senhor ilumine e proteja todas as equipes médicas, todos os profissionais que estão envolvidos nos atendimentos, nos hospitais, os postos de saúde, postos de atendimento, postos de socorro. Mestre querido, lança o teu olhar amoroso para todos os irmãos que estão sofrendo, passando por dificuldades, por provações, expiações, para que tenham fortaleza, tenham fé, porque tudo passa. Te rogamos especialmente por aqueles irmãos que estão cansados de lutar, estão em depressão, em grande tristeza, com ideias suicidas. Para que o Senhor acalente cada um no seu regaço, nos teus braços, Senhor Jesus. Mestre querido, nós te pedimos por todos os nossos familiares, nossos entes queridos, para que o Senhor os proteja e ilumine. Te pedimos também pelos lares, pelas famílias, pelos nossos lares, Senhor Jesus. Mestre, olha para cada um de nós, estende os teus braços, Senhor, para que nesse momento possamos receber a tua energia, o teu amor, a tua luz, nesse momento de paz e a distância. Que todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento possam sentir a tua aproximação, renovando nosso organismo, renovando nosso espírito, a nossa alma, nos trazendo energias positivas. Nos ajudando, nos auxiliando na nossa reforma íntima tão necessária nesse momento difícil de transição planetária. Para que cada um de nós possamos nos renovar intimamente, moralmente e acompanhar o nosso planeta na sua transição. Porque o nosso desejo, Senhor, é que possamos viver no mundo regenerado, nessa nova terra que o Senhor nos prometeu, aonde vai vigorar o bem, a paz e a luz. Mas para que possamos aproveitar essa mudança maravilhosa, precisamos nos renovar intimamente, vibrar com a nova configuração do planeta. Ajuda-nos então, Senhor, nessa nossa renovação íntima. Ilumina, Senhor Jesus, os nossos caminhos, as nossas decisões, as nossas ações. E permaneça conosco, Mestre, hoje e sempre. Que assim seja. Meus irmãos, sempre temos pedido que em todos os momentos em que tiverem dúvidas, dificuldades, provações, estejam passando por momentos difíceis, para que recorram à oração, para que entrem em sintonia com o Mestre Jesus e peçam ajuda, porque ela virá. Tenham sempre a certeza disso. Que todos tenham uma boa semana na presença de nosso Senhor Jesus Cristo, por toda a eternidade. Que assim seja.